E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. A pergunta que não quer calar: quem é essa besta? Qual o seu significado? Como entender a identidade dessa segunda besta? Eu vou deixar um vídeo marcado aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo sobre a primeira besta, a saber, o anticristo, de Apocalipse, capítulo 13, versículos do 1 ao 10. E ali eu falo sobre Daniel, capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, e o capítulo 7, onde fala sobre a visão dos 4 animais. E eu correlaciono esses textos com Apocalipse capítulo 13. E se você tem interesse, clique aqui na descrição desse vídeo e assista. Mas antes, assista esse vídeo falando sobre a identidade da segunda besta que nós iremos falar agora. Ficou curioso? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já te convido a curtir, comentar, compartilhar e a inscrever-se no meu canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa notificá-lo. A primeira besta, que é o anticristo, tem um aliado. Este é conhecido como falso profeta. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 e o capítulo 20, versículo 10. Este caráter religioso pode ser visto pelos seus 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Cordeiro sempre está ligado a algo religioso, neste caso, poder religioso. Outro ponto interessante é que ele surge da terra, e assim como o mar simboliza as nações, a terra simboliza Israel. Portanto, o falso profeta será um judeu. Em outras palavras, a segunda besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, representa um poder religioso. É interessante atentarmos que a primeira besta ela surge do mar. E o mar representa nações, povos, multidões, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Já a segunda besta, a partir do versículo 11, esta surge da terra. Olha que interessante. A primeira besta surgiu do mar, então o mar aqui ele está simbolizando tumulto, ou seja, algo que não tem firmeza. O anticristo ele vai surgir no meio de tumultos, de fome, de guerra. É um período catastrófico, então surgirá o anticristo. Mas a segunda besta, que é o falso profeta, e este é um judeu, ela surgirá da terra. E terra sempre está ligado com a Palestina, com Israel, ou seja, terra representa firmeza. Depois de todo o tumulto, depois do anticristo ter surgido, depois de estar fazendo acordo, depois de estar tentando fazer uma falsa paz, aí surge o falso profeta da terra, ou seja, de algo firme, algo que já está calmo. Ele vai surgir da calamidade. Essa foi uma observação que eu achei interessante fazer. A segunda besta tornará obrigatório o culto ao anticristo e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Isso você vê no versículo 12. Abra sua Bíblia e confira. E fará uma imagem de escultura deste, para que todos adorem. Ou seja, a segunda besta vai fazer uma imagem de escultura do anticristo. E isso você vê no versículo 14. Com seu poder satânico, dará vida à estátua. E todo aquele que não prestar culto à besta será morto. No versículo 15 você verá isso. Será instituído um sinal, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal na mão direita ou na testa. Isso você vê no versículo 16. Já quero abrir um parêntese. E faz que a todos, pequenos e grandes. Isso aqui, gente, é adjetivo. Ou seja, não está dizendo que uma pessoa pequenininha de 1,20 m e outro grande de 2 metros. Aí você vê que na frente diz ricos e pobres. É exatamente isso que está falando. Grande, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que estão na mídia, e pequenos, pessoas pobres, pessoas de classe baixa, ou seja, pequenos e grandes está se referindo à classe média alta e classe baixa. De maneira geral, quero resumir
que tanto rico como pobre, grande, pequeno, preto, branco, asiático, brasileiro, todos, independente de serem livres ou servos, de maneira generalizada, servirão à besta. O mais interessante de tudo isso é que uma marca será posta na mão direita ou na testa. E aqui tem entrado muitos debates, muitas especulações. Em relação à marca, muitas teorias têm se levantado. Porém, nesse vídeo, eu não quero misturar ou confundir a sua mente. Eu quero apenas trazer o básico para que você possa entender. O interessante é que as pessoas dizem que essa marca ela é uma marca espiritual. Mas como é espiritual? Se Satanás não é onisciente. Ah, mas Deus ele selou os seus na testa ou na mão direita. Mas Deus ele é onisciente, ele sabe quem está lhe servindo de verdade ou não. O problema é que Satanás ele não é onisciente. Então, para que ele possa saber quem são os seus, é necessário ter uma marca visível. E a marca ela deve ser literal. O interessante é que naquela época os servos eles eram marcados com as iniciais dos seus senhores. Porque caso eles tentassem fugir ou se perdessem, provavelmente eles seriam encontrados pela marca. E essa marca ela deveria ser visível. Mas deixe-me apresentar o texto grego para que você possa entender. Olhando para o texto original, vai estar basicamente assim. Charagma epi teis heiros, epi to metopon auton. Ou seja, marca sobre a mão ou sobre a testa deles. Essa é a interpretação mais literal desse texto. Aí nós vemos aqui, charagma significa marca. Epi é uma preposição que significa sobre. Logo, se é sobre, isso quer dizer que essa marca tem que ser visível. Se essa marca fosse espiritual, a preposição que deveria aparecer aqui era en. En significa dentro. Então, o texto ficaria assim, haragma en, ou seja, uma marca dentro. Aí sim, teria base para ser espiritual. Mas o texto está dizendo haragma ep, ou seja, uma marca sobre. Então, essa marca, ela é literal e é visível. Aí nós acompanhamos o texto. Teis heiros. Teis é um artigo definido feminino. E heiros significa mão, ou seja, a mão. Marca sobre a mão. Aí agora vem to metopon auton, ou seja, to é um artigo definido neutro. Metopon significa testa e auton significa deles, ou seja, está na terceira pessoa do plural. Fica mais que evidente que essa marca ela será literal, não será espiritual de forma nenhuma, a não ser que a gente deturpe o texto, que no caso iremos fazer uma exegese. Então o conselho que eu te dou é que faça uma hermenêutica do texto e uma exegese. Essa preposição ek significa tirar para fora. Então, tire para fora o significado do texto. Sem este sinal, ninguém poderá comprar ou vender. E isso nós vemos no versículo 17. Este número parece personificar o anticristo. Ou seja, Satanás, em sua tentativa de ser Deus, enviará seu Messias. E assim como o número 7 indica perfeição, o 6 indica imperfeição. Digamos que se Deus tivesse um número, seria 777. Qualquer tentativa de selo seria imperfeita, no caso 666. Em relação ao número, eu prefiro ficar quieto. Muitas pessoas usam especulações, muitas teorias surgiram, que Nero seria o anticristo e fizeram um marabalismo todo. Eu prefiro ficar apenas com o que a Bíblia diz. E a Bíblia é neutra, apenas diz que é um número de homem. E aquele que tem sabedoria, calcule. Bom, até hoje ninguém fez um cálculo exato. Porém, se pensássemos nesta marca há pouco mais de 50 anos, não admitiríamos outra possibilidade, a não ser que ela seria feita com ferro em brasa e assim como um animal é marcado, seríamos também. Logo, depois veio a possibilidade de se tratar do código de barras, mas este já foi substituído pelo biochip, que pode ser até menor que um grão de arroz e conter todas as informações que forem necessárias.
De qualquer forma, o falso profeta instituirá este sistema como sendo obrigatório a todos, não por força. Observe isso aqui. Ele não vai forçar ninguém, mas por persuasão. Seu fim será o mesmo que o do anticristo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Muitas pessoas especulam. Ele vai forçar as pessoas. Não. Vai ser por livre e espontânea vontade. Se você não quiser servir a besta ou aceitar o seu número, você vai ser torturado até a morte. E é aqui que entra a segunda oportunidade. Por isso, meu irmão, se hoje você tem a oportunidade de aceitar Cristo, de se reconciliar com Ele, você que tem se afastado dos caminhos do Senhor, esse é o momento. Aceite Jesus. Na verdade, nós não aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita. Então, a porta da graça está aberta. Grande tribulação, existirá a segunda oportunidade de salvação? Sim, com certeza. A igreja será arrebatada. E enquanto a igreja estiver no céu, desfrutando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, pessoas estarão sofrendo aqui na terra durante 7 anos. E você, prefere aceitar Jesus hoje, por livre e espontânea vontade, ou ter que enfrentar a morte? Se é que você tem coragem de enfrentar a morte, céu ou inferno, o que você escolhe? Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o nosso tema do próximo vídeo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no meu canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa notificá-lo. Haris Irene Adolfos. Paz e graça, meus irmãos.